Começou-se, eu acho. Começou. Tá. Olá, meu povo, bom dia. Hoje, dia 2 de julho de 2025, quarta-feira. Dois já? 2? Não é primeiro, não? Não, dia 2. Deixa que pra mim que é o primeiro. Não, tá atrasado. Chazinho de casca de laranja, canela e cravo. Canela é bom pra acelerar o Um metabolismo. tiquinho de açúcar mascavo pra dar um gostinho na laranja. Gostinho doce. Rose, você pediu pra eu assistir um negócio lá, eu acabei não assistindo, que era pra gente falar hoje. Qual que é o Não assunto? era pra assistir, era pra ler. Ah, era pra ler. O que é? Qual que é o assunto? Aff. Você chegou a ler? Não, eu li, mas se eu for te falar, vou falar lá sozinho. Então toca, ué. Ué. Mas fala que... Não, mas o que que era? Eu me perdi, acabei. Eu lembrei que eu tava chegando aqui. Acho que seria interessante Hum. e a gente ver e depois falar numa outra live a respeito Pode ser. disso aqui. Ah, esse barulhinho de água. Apesar de ser água da mangueira, Ai, chabão. mas é muito bom. É que tá enchendo, aquecendo. Eu aproveito nesses horários quando eu fazer a live, fica mais legal. Preparando ela para o verão. Você quer chá? Você quer chá? Até a Nina tá com frio. Gente, aqui tá chegando em 5 graus. Pois é, acho que essa noite deu sensação térmica de menos 3,1. Oxi, então aqui tava menos Sensação. 10. Sensação térmica por causa desse vento, hein? Eu também tinha. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não é acostumado com essas temperaturas. O negócio nosso aqui é de 28 para cima. Nosso inverno geralmente é 28, 29 graus. E aí tem dias aqui que tá chegando 6, 7, Deus me livre. Não é para nós não. Mas, vamos lá. Novidades do astral? Não, nenhuma. Nenhuma novidade do astral. A única coisa que o astral trouxe de um pouquinho diferente, mas eu acho que até já comentei aqui, isso já vai para 3, 4 semanas, é que o tempo de alertar acabou. Acabou agora, junho. Eu estava em casa, sentado, escrevendo lá minhas coisas, e aí a minha mentora apareceu e me falou: Almir, o tempo de alertar acabou. E aí eu falei para ela: tá, mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ela falou: sim, continua, não para não, não é para parar, mas eu só estou te avisando que o tempo de alertar acabou. Ou seja, quem decidiu acordar com os alertas, tudo bem. Quem não decidiu acordar com os alertas, ficar alertando já não vai mais surtir efeito. Se não surtiu até agora, não vai mais surtir efeito. Agora o que a gente pode fazer é o que nós estamos fazendo, orientando. Com os eventos que nós vamos começar a realizar aqui, são eventos para orientar as pessoas, tá? Porque não para alertar mais. Acho que agora para o pessoal, aqueles que decidiram permanecer, né? Auxiliar em termos de alimentação, por causa da troca do corpo de carbono do corpo cristalino, como ancorar as energias, que cada vez vão estar aumentando mais. Pelo menos a minha parte, Rose, vai ser essa. A minha está mais voltada para a questão frequencial, energética, frequencial, espiritual, né? Engloba isso também, uai. Como que não? Sim, não, complementa. São a mesma coisa. São complementares, né? Porque um leva ao outro.
pessoa que eleva a Que nem sua o Yang frequência. e o Yin e o Yang, eles sempre estão juntos. Não tem como separar, ficar só com um ou só com o outro. Conforme a pessoa vai elevando a frequência, a alimentação ela vai mudando de forma natural. Assim como o afastamento das pessoas é absolutamente natural. Mas a pessoa precisa perceber, por exemplo, quando eu vou no mercado, eu chego, principalmente quando eu chego na área de hortifruti e legumes, hortifruti engloba tudo, né? Mas aí as frutas, as verduras que vão me dando água na boca é o que eu vou pegando. Então a gente tem que começar a observar isso no nosso próprio corpo, entender o que o nosso corpo quer. Porque, por exemplo, vamos lá, vamos para a alimentação da antiguidade, tá? O corpo era, o início do carbono, acho que era muito mais denso, né? O carbono? O corpo humano, ele era muito mais denso do que é hoje. Há 5 mil, 10 mil anos atrás. Não. Hã? Não. Como que não? A única diferença real Hoje, o é... nosso corpo já está 30% cristalino, Ah, não. Tudo bem. então ele era muito mais denso. Não, aí é que tá. É que você falou denso. Comia-se muito mais carne, Sim, mas é que as você falou, energias eram diferentes. você falou denso. A densidade continua a mesma, mas Não. a composição é que está mudando. Eu até onde eu sei, passaram para mim, está menos denso. Então, se está menos denso, lá era mais denso. Tá. Mas, enfim, eu tenho a minha concepção, opinião, e ele tem a dele. Tá, então, como a gente já está com 30% do nosso corpo mais procristalino do que carbono, a alimentação nossa, adequada para esse tipo de corpo, não é a mesma alimentação que se comia 70% de carne antigamente, né? E 30% de frutas, verduras, essas coisas. Ao contrário, 70% de frutas, comidas mais vivas, que tenha mais prana, essas coisas. Olha, eu vou falar da minha experiência pessoal. Quando eu decidi ser vegetariano... Comer até menos, né? Que hoje você já está comendo até menos. Sim, eu não consigo mais comer pratado. Empanturrar. Não consigo. Eu coloco um pouco no prato, assim. Eu já até agora, já até tô desenvolvendo um hábito, né? Saindo do vício. Desenvolvendo um hábito. Antes eu chegava, o vício era chegar e encher o prato. Agora eu vou colocando. Eu coloco um pouquinho, dou uma olhada, coloco um pouquinho, dou uma olhada e falo, tá bom. E isso é ouvir o corpo. E aí, você ouviu o corpo. Exatamente. E eu falo isso para as pessoas. A pessoa fala assim, me deu uma vontade de comer tal coisa, eu não fui, fiquei louco para comer. Eu falo, mas gente, você tem que ouvir o corpo. Se deu vontade, vai lá, come. É alguma necessidade momentânea que o corpo tem. Como eu falei aqui do chocolate, que até o ano retrasado eu comia. Caixas. Comia caixa de chocolate, comprava aquela caixinha que vem... Sortidas. Sortido, né? Que vem Da Nestlé. da Lacta e tal. Aí, não, e o pior é que você olha a bula daquilo, tem até látex na composição. Petróleo tem. Meu Deus do céu, terrível. Mas eu tinha dias assim que eu ficava desesperado, literalmente, gente, era uma coisa impressionante. Eu ficava naquela luta, eu falava, mas como, gente? É açúcar, é petróleo, é látex, o que eu tô fazendo? É aquele monte de sorbato de não sei o que, sorborato de não sei o que, é uns nomes que você não sabe nem o que significa. Fora os sabores artificiais, né? Tudo é artificial, né? Aí eu ia lá, mesmo assim eu ia lá e comia. Aí até que um dia vieram falar para mim, Almir, calma, obedece o corpo, isso é só uma questão momentânea, logo passa. Maravilha. E realmente aconteceu, chegou uma hora que eu não tinha. Hoje eu passo no corredor do chocolate do mercado, agora de manhã eu fui comprar banana e gengibre, eu passo no corredor do chocolate do supermercado, para mim é normal, não sinto vontade de nada. Sinto aquele cheiro e tal, né, porque tudo é feito com aroma para atrair a gente, né? Comercialmente falando, está correto. E eu passo já não me atrai.
quando eu comecei a ser vegetariano, a minha ideia era deixar de comer carne vermelha. Só isso. Então eu ficaria no frango e no peixe. Beleza. Larguei mão de comer carne vermelha. Um belo dia eu falei, bom, a partir de hoje, tá, deixei de comer carne vermelha. Com o passar de um mês e pouco, a carne de frango já começou a virar chiclete na boca. Assim, eu mastigava e crescia. Em vez de Aqui, ao invés diminuir. de diminuir, crescia. Aquilo na hora de descer pela garganta, assim, aquilo descia rasgando. Eu falei, não, vou largar a mão de frango. Como eu gosto muito de peixe, falei, beleza, eu vou ficar no peixe. Com o peixe aconteceu a mesma coisa. Foi indo, eu não conseguia mais comer nem peixe. E aí eu acabei deixando de comer arroz, acabei deixando de comer feijão. E assim, de uma forma absolutamente natural. Eu não tinha a menor pretensão de me alimentar dessa forma. Mas foi naturalmente. Em função da minha experiência, e já conversei com outras pessoas que passaram por experiências bem parecidas, é que eu posso mentorar as pessoas, né? Ou seja, dar orientação nesse sentido. Que às vezes as pessoas ficam, né, se culpando porque comeu isso, porque comeu aquilo. Eu falo, não, gente, calma. Obedece seu corpo. Agora não fica Tá parando inventando. paulatinamente, É, né? Não faz que nem eu. Paro de uma vez, depois fica cheio de craca aí. pois é, tem que ser uma coisa devagar, é aos poucos. Porque eu sou do tipo, dá ou desce. Mas Aí aí quando eu inventei de fazer, eu parei de uma vez, desregulou tudo. desregula o corpo. Perdi quase 10 quilos em poucos meses. E Se agora você- para recuperar Se tudo você não tá. perdeu, você vai achar. Ah, não é. É porque quando elimina, aí dançou. É, Se perder, você acha. não, Calma. eu já comecei. Já achei um quilinho por aí. Não, calma. Vai achar. Já falei pra você. Olha. Esse é agrícola. É agrícola. Cuidado, né? É. Acabou de passar aqui um abacate voador. Um limão. Limão, abacate voador. Fosforescente. E essa questão da alimentação, ela é uma preocupação? Sim, ela deve ser uma preocupação. Mas você não deve forçar isso. Tá? Não force. Porque se, por exemplo, eu vou deixar de comer carne. Aí um belo dia você faz 3 dias, 4 dias você não está comendo carne. Aí te chamam para um churrasco. Chega lá, te dá água na boca, você fica desesperado. Vai lá, come um pedaço de carne. Não se culpa, não. Vai fazendo aos poucos. Eu como, Vai se principalmente quando meu permitindo. irmão faz. Aí não tem jeito, eu como. O churrasco do teu irmão Não tem como, né? é de respeito, hein? Barbaridade. Eu, depois de uma cirurgia que eu fiz em 2019, eu fiquei 4 anos comendo carne ainda. Eu voltei a comer carne, briga com médico, família e tal, que eu tinha que comer carne, que meu estava tudo desregulado. Tá bom. Agora eu voltei a ser vegetariano de novo, e tô assim, naquele êxtase de recomeçar o vegetarianismo. É maravilhoso. Você se sente mais leve, você sente mais energia. Só que assim, tem que tomar muito cuidado, porque quando você abandona a carne, o organismo pede massa, queijo e açúcar. E são os 3 piores venenos que existem. Tá? O queijo tudo que é lácteo é altamente cancerígeno. Inflamatório. A massa é altamente inflamatória e cancerígena. E o açúcar é veneno para tudo, inclusive para o cérebro. E alimento para os parasitas, é um banquete para eles. É um banquete para tudo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu nem gosto de estar falando essas questões de comida, até porque a Rose é que lida mais com isso. Mas assim, quem tem o hábito de... Tudo bem, gosta de um pãozinho de manhã e tal. Gente, pelo amor de Deus. Pão francês, Abandone a Jesus. margarina. Já que você não consegue abandonar Pão. o pão, né, a massa de farinha, de trigo, a não ser que você coma de outras farinhas, tá? Tem massa de farinha de mandioca, tem massa de... É bom o pão e eu aprendi a fazer.
Tem de pão, mandioca. tem o pão de batata, de massa de batata, Esse também fiz. tem o pão que você faz com uma massa de banana e aveia. Tem uma mistureba de farinha, né, que a gente faz e aí dá pra fazer os pães. Bom, você comeu do meu pão, né, de batata? Sim, É. E ali eu usei farinha de arroz e usei de milho, como é que é? Fubá. fubá. Então E não ficou ruim, não. tem muitas A torrada fica mais gostosa. possibilidades. Agora é o seguinte, sai, sai Margarina. da margarina, tá? Entra na manteiga, sai do óleo vegetal, entra eu ia falar óleo de coco, mas o óleo de coco ainda é um Não é pra negócio, qualquer um. não é para qualquer um, é caro demais. Então, vai para banha de porco. A Ó, banha de porco tem um grande resistência entre o sétimo dia lá, como é que é? adventista? Adventistas, que eles não podem. Ah, Até foi uma coisa que eles falaram pra mim, que isso. Que essa banha de porco não pode, não sei o que. Você tem óleo de porco? ó, vocês querem ver uma coisa interessante? Que eu nunca falei aqui, vou falar. Sobre a questão da banha do porco da manteiga, né? Que a manteiga é gordura, né? Animal. A banha do porco, né? Tá, Não, a gordura. manteiga não. Hã? A manteiga não. A manteiga ela é feita da nata do leite da vaca. Então, mas é pura gordura. Ah, não, sim, é gordura. É, gordura animal. É a Colocou. nata e tal, mas é gordura animal. A manteiga é pura gordura, por isso que ela é amarela daquele jeito, né? E vocês sabiam que quando você deixa de se alimentar dessas gorduras boas, que dá um up no colesterol, quando você corta isso, o seu colesterol baixa, sabe o que acontece? Você desenvolve Alzheimer. O que alimenta o cérebro energeticamente é o colesterol. Granito. Hã? Granito. Eu tiro o sarro. Está chovendo granito. Tá chovendo granito. Granito? Vamos fazer um churrasco. O colesterol é o alimento do cérebro. Olha só, vocês entendem por que a medicina foi levada e a indústria farmacêutica desenvolve uma quantidade gigantesca de remédios contra o colesterol? Porque o colesterol é benéfico para o cérebro. Eu acho que o que o pessoal tem que entender é o seguinte: indústria farmacêutica, ela quer ganhar dinheiro. Para ela ganhar dinheiro, ela precisa de pessoas doentes, tá? Então, ela não quer que você se cure, que você seja uma pessoa saudável. Ela quer te deixar cada vez mais doente, para cada vez ela crescer mais economicamente. E ela não quer também que você morra. Ela quer te manter vivo, Mas doente? vivo morto, né? Vivo morto, para você continuar sustentando ela cada vez mais. É isso que a gente tem que entender. Pois é. Essa é a parte principal que nós temos que entender. Por Sim. isso que a gente está voltando e muito. Estou vendo muita gente aí, principalmente médicos que já acordaram, vamos dizer assim, que estão nessa jornada na mesma que a nossa de autoconhecimento, de voltando, que são os médicos integralistas, naturalistas. Eles estão trazendo aquela medicina lá da época dos nossos tataravôs, dos ancestrais, na verdade. E aí vem essa alimentação mais saudável, os remedinhos naturais, né, para desparasitação, para cura isso, cura aquilo, que ele não vai trazer o efeito que um remédio da farmácia traz. Por exemplo, você toma um remédio para desparasitação, daquela cantora lá, como é que é o nome que eu sempre esqueço? Para não fazer propaganda, mas tá. É um remédio que ela é o nome de uma cantora famosa aí de funk, eu acho. Sei lá. Que começa com A. E aí, quando você toma esse remédio, o pessoal não lê a bula dele lá. Quando o meu médico deu para eu tomar aquilo ali, eu olhei a bula, falei, capaz que eu vou tomar isso aqui. Afeta rim, afeta fígado, afeta pâncreas. Falei, fui para os meus remedinhos
semente de mamão, de abóbora, e alho, todas essas coisas eram aí. E esses dias eu estava lendo um artigo pequeno falando, que o cara que colocou, né? Primeiro ele falou um pouquinho, ele falou assim, gente, é, ainda bem que tem gente agora falando a realidade sobre os remédios naturais e tal, inclusive gente da medicina. E olha só que interessante. Aí ele mostrou lá um artigozinho que o cara escreveu, que é o seguinte: é, os índios, nossos índios, né, porque tem que ser daqui, lógico, porque a fruta é tropical, eles usam um chá para curar uma quantidade gigantesca de coisas, de problemas, para evitar, inclusive, na verdade, né, não é para curar, mas para curar também. Sabe o que eles usam? Folha de pitanga. É pra um monte de coisa. Chá de folha de pitanga. E aí, olha, o médico escreveu lá, falou, gente, a lista é muito grande. A lista limpa fígado, limpa rim, regula pressão. Olha, limpa o sangue, pulmão, ajuda no pulmão. Olha, meu Deus, eu falei, nossa senhora, o que é isso? Folha de pitanga. E tem uma pitangueira do meu vizinho que avança para cima de casa. Ali. Ali é a pitangueira, né? Tem várias. E de vez em quando eu vou lá, pego umas folhinhas de 5 a 7 folhas de pitanga, uma xícara de água quente, 300 ml. põe lá, faz uma infusão e toma, todo dia. É maravilhoso. Nós vivemos em um local no mundo em que a farmácia... Tá vendo isso aí atrás de nós? Sabe o que é isso aí? Uma farmácia. Acerola? Não, Mata? a mata toda. A mata toda. Nós vivemos em um país... Aqui tem como é que chama ali? Eu gosto, você não gosta? Não, você não gosta. O amarelo é... Ah, tá. Esqueci o nome. Oh, meu Deus. A anta gosta. A anta gosta. Então. Piqui. Piqui. Aqui tem piqui. Piqui é uma maravilha. Ele é gorduroso. Ele dá uma incomodada no fígado. Mas é um alimento que, sim, que tem uma energia incrível. Acho que tem mais energia que a manga, se eu não me engano. Mas tem que dar uma olhada lá. Eu tenho um livrinho eu tenho um livrinho fininho em casa que é uma tabela de caloria, de tudo quanto é coisa que você imaginar. Eu tenho, nos meus livros de saúde, né? Tem medicina chinesa e tal, e tem esse livrinho lá que ele é uma lista gigantesca de todos os nutrientes que tem cada fruta, cada alimento, né, cada cereal. Olha, é fantástico. E faz muito tempo que eu li, eu acabo esquecendo essas coisas, né? Mas assim, nós vivemos em um lugar onde, aqui em Campo Grande principalmente, é uma cidade, todo mundo que vem de fora, fica encantado com uma peculiaridade que Campo Grande tem. Arborizada. Além da arborização da grande, já foi a mais arborizada do mundo, hoje não é mais. Quando você anda em Campo Grande, em praticamente qualquer rua, você encontra árvores frutíferas. Ninguém morre de fome em Campo Grande. É só você andar na rua, você encontra frutas. Eu moro perto de um lugar que tem um parque linear, que é uma avenida. Gente, ali tem tudo. Tem pitanga, tem acerola, tem manga, tem... como é que chama? Aquela fruta que é cheia de aquela sementinha vermelha, que do árabe come muito. Romã? Romã, tem um monte de pé de romã. Tem... como é que fala? Eu tô com a cabeça ruim hoje. Estou vendo a fruta e não estou conseguindo lembrar o nome. Porque ela é grandona, assim, parece espinhenta, mas não é espinha. Fruta do conde? Fruta do conde tem também. Que inclusive. Não, mas ela é grandona. Assim. Não, ela é grande assim. Parece um abacatão gigante. Só que ela é toda croquenta, a casca, assim. É uma fruta que vem muito do Nordeste. Não era tipo. Então, assim, você anda ali.
Gente, tem fruta e é a coisa mais comum a gente veja as pessoas pararem o carro para colher fruta no meio da rua. É um lugar assim, ou seja, nós vivemos num país onde a natureza, Abençoado. além de ser abundante, é extremamente abençoada. Todas as frutas aqui são remédios, né? E nós precisamos voltar a aprender a lidar com isso, tá? Porque e eu estou achando bastante interessante que tem muita gente começando a falar disso, muita gente, muita gente. Ou seja, aquela pressão violenta exercida pela indústria farmacêutica está diminuindo e nós estamos novamente nos ligando a essas questões naturais. Quando eu era criança, meu avô tinha uma criação de porco, uma pequena criação de porco, que era exclusivamente para a família. E nós guardávamos, né, muitas latas daquelas, sabe essas latas de tinta de 18 litros, só que naquela época era um óleo que vinha e era de 20 litros. Na verdade, você comprava aquela lata vazia, né? E ali a carne era armazenada dentro da banha do porco. Então, quando você ia comer a carne, Não estragava. não estragava de jeito nenhum. Por exemplo, você ia lá, vou fazer uma comida lá com aquela carne e tal. Aí eles anotavam as latas, separavam as latas por tipo de carne e tal. Aí você ia lá, pegava aquela carne e já com a concha você já pegava a banha do porco para poder fazer a comida. Entendeu? Tinha colesterol alto naquela época? Não. Tinha gente com problema de coração? Não. Tinha gente obesa? Era raro. Assim, a pessoa naquela época, para ser obesa, ela tinha que ser glutona. Daquelas que come 2, 3 pratos gigantes assim no almoço, 2, 3 pratos gigantes, aí engordava. Mas uma alimentação normal, com esse tipo de comida, não engorda, não inflama, não faz mal. Na verdade começou, todo mundo de doença começou com os industrializados, né? Sim. E o industrializado, eles fazem o quê? Pessoal, pra vocês terem uma ideia, os mesmos donos das empresas alimentícias são os mesmos das farmacológicas, dos laboratórios. Tá? São os mesmos. A indústria farmacêutica dos grandes laboratórios são os mesmos donos da indústria alimentícia. A Bunge, por exemplo, é uma. Já falei. Mas é. E ela está trabalhando aonde? Dos dois lados. Mas você acha que ela vai fazer um alimento saudável para você? Ou ela vai fazer um alimento que vai mudar a tua genética e te deixar cada vez mais doente? Mais frágil, quebrado, né? Mais doente, mais tudo de ruim. E aqui ela tá com os laboratórios aqui, ó. Então, tudo isso é muito bem orquestrado para nos manter cegos, surdos e mudos para a nossa realidade energética e espiritual, tá? Para o grande potencial que nós temos. Eu falo potencial porque ainda não acreditamos, né? E não colocamos em ação. É muito pouca gente. Então nós não acreditamos ainda no nosso potencial. Nós somos os X-Men. Eu sou a... Como é que é o nome dela? Tempestade. Pintar meus cabelos de branco. Já tá ficando, na verdade. Nem precisa pintar, né? Tudo isso foi uma coisa muito... Falei em tempestade e começou a ventar. Tudo isso foi uma grande orquestração, né? Foi feita através de uma grande orquestração para nos transformar em pessoas doentes e dependentes. E escravas. Escravas emocionalmente, mentalmente, escravas no dia a dia de trabalho. Vocês veem, olha, há uns anos atrás, até aí uns 40, 50 anos atrás, o homem, ele saía de casa para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando da família.
cuidando dos filhos. Essa era uma estrutura familiar que funcionava maravilhosamente bem. Por quê? Porque a mãe educava os filhos, dava atenção, sabia que os filhos estavam fazendo, estavam presentes. Dependendo da quantidade de filhos também, né? Se tem 10 filhos, eu quero ver. E aí, nem sabe o que as crianças estão fazendo. Aí, para criar essa sociedade que nós temos hoje aí, toda desajustada, o que eles fizeram? Eles criaram uma dificuldade econômica de tal maneira que a mulher começou a precisar sair de casa para trabalhar também, porque o homem já não dava mais conta de trazer os recursos financeiros necessários para dentro da casa. Isso tudo foi pensado, isso tudo foi organizado. Precisamos desestruturar a família para depois desestruturar, para depois começar a colocar todo mundo em guerra, para depois tirar a personalidade de todo mundo, né? Que é a palavra alcool, né? Uma palavra em árabe lá que significa exatamente sugar a personalidade, tirar a personalidade, né? O álcool? É. A palavra álcool vem de uma palavra árabe que é eu não lembro direito como é que é, tem que procurar, tem que pesquisar lá para álcool, é alguma coisa assim, que significa tirar a personalidade, tá? Inclusive a bebida alcoólica. Mas é o que faz mesmo. Hã? É o que faz. Quando a pessoa bebe até aí, é outra pessoa. Então, a palavra álcool, a bebida alcoólica, tem a ver com essa palavra árabe, que significa tirar a personalidade, tá? E essa personalidade é tirada através da bebida alcoólica? Sim, mas também hoje está tão feia a coisa para o nosso lado que até a alimentação faz isso. Tá? Então, evitar Alzheimer, evitar problemas cerebrais, comam manteiga e façam sua comida com banha de porco. Já vai eliminar muita sujeira no seu organismo e vai alimentar o seu cérebro. Tá? Você falando em alimento de cérebro, você vê como que a indústria farmacêutica, a parte da medicina industrial, vamos dizer assim. Porque a gente tem a vitamina B12 que tem a ver com o cérebro, né? A mente. Sim, memória. Memória. E o ideal da B12 é estar acima de 800. Acima. O ideal mesmo, de acordo com esses médicos naturalistas, a doutora Kátia, uma que fala que é uma japonesa, é 1.200, 1.300 mais ou menos. Aí a pessoa está bem. Maravilhosamente bem. Agora, a indústria da medicina está abaixando para 300. O colesterol também, jogaram lá para baixo. Tá abaixando para 300, isso vai ser o quê? Para você ficar louco, literalmente? Débil mental. Você ficar desmemoriado, não conseguir pensar direito. Sim, e aí o povo já está robotizado. Mas desse jeito, nossa senhora. E olha só, nós focamos até agora, nossa conversa, mais na questão alimentação, né? Mas não vamos nos esquecer que essa questão alimentação, ela tem um foco, que é a questão espiritual, tá? Baixa vibração. A baixa vibração e bloqueia a nossa comunicação enquanto aqui na matéria, bloqueia a nossa comunicação com o nosso eu superior, que é o nosso espírito. Tudo isso que nós estamos falando até agora não tem quase nada a ver com a questão material, tá? A questão material está sendo utilizada. É um reflexo só. Para uma arma, né? Sim. É um caminho que eles encontraram para nos desconectar cada vez mais com o nosso espírito, com a nossa espiritualidade, que somos nós Você tem mesmos. mais controle da pessoa. Para nós ficarmos cada vez mais escravos. Uma beija-flor, bonito, né? Como é que é o nome daquela florzinha ali? Não lembro. Tudo isso que nós estamos falando aqui
está 100% relacionado com o nosso assunto de sempre, que é a questão espiritual, que é a questão da quinta dimensão, que é uma frequência. A quinta dimensão nada mais é do que uma frequência. Quando você começa a colocar todos esses alimentos, você vai enfraquecendo o corpo da pessoa, você vai enfraquecendo o cérebro. Então, enquanto em vigília, nós nos desconectamos. E aí vem noticiário, vem música, vem propagandas, todas com mensagens subliminares escondidas, nos fazendo ficar cada vez mais fragilizados, como a Rose falou agora há pouco, mais escravos do sistema. Nessa parte da conexão com o eu superior, a parte mais importante do nosso corpo é a glândula pineal, tá? Que conforme eles viram o quê? Para nos desconectarmos. Vamos lá, tem que entrar ao vivo com a nossa essência. A meta era calcificar essa nossa pineal, porque ela é a anteninha que nós temos, assim, que é a antena, não é nem parabólica, é direto com o satélite, vamos dizer assim, que é direto com a fonte, é a pineal. Por que eles falaram? Bom, se nós queremos ter o controle, tirarmos essa soberania da humanidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar um jeito de cortar essa conexão. E como que nós vamos fazer isso? Para isso vai ter que cobrir essa anteninha de algum jeito, porque não tem como entrar na cabeça da pessoa, abrir lá a cabeça e tirar a pineal, né? Então nós vamos ter que achar um jeito de, aos poucos, ir eliminando esse contato. E aí eles acharam o meio de calcificando esse pequeno órgão que a gente tem, que se chama pineal, e é um cristal que a gente tem bem no meio do nosso cérebro. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer paulatinamente, por meio da alimentação, por meio da água, e aos pouquinhos, pelo ar que respira, pelas as ondas sonoras, vibrações, frequências. E foi isso que foi acontecendo, né? Sim. Aí, internet, Wi-Fi, é bom? É. Mas você 24 horas com aquelas ondas passando, porque as ondas, elas passam por nós, tá? Atravessam a gente. Então, isso daí está atingindo a gente. Aí vem a alimentação. Como que eles fizeram em relação à alimentação? Os industrializados. Todos esses sabores artificiais, tudo isso é petróleo. Imagina você ficar colocando petróleo dentro do teu corpo a vida inteira. Não vai te matar da noite pro dia, mas vai te levar a isso. E isso tudo vai. Outra coisa que calcifica a pineal, flúor. Hoje tem flúor em tudo. A água que você toma, refrigerante que faz água também. Dentista, por exemplo. O que o dentista faz lá? Ele usa flúor, quanto a fazer tratamento da gente. Amálgama, que é um produto também aqui. Então, quem tiver ainda aquelas obturações prateadas lá, tiram isso, tem mercúrio ali dentro também. Então, quem puder, tira e troca por outro que não tem mais. Eu já tirei, já faz 5 anos que eu tirei todos os meus. Pasta de dente, tem flúor também, aquele outro enxaguante bucal. Ali sim que tem, né? Flúor também. Então, existem outras coisas, tem. Eu descobri até uma árvore, até numa rede social de uns indígenas lá da Amazônia que eles estão fazendo. Eles falaram de uma folha que eles não escovam o dente, não. Eles pegam na árvore, arrancam aquela folha e mastigam. Mastiga aquela folha ali, limpa e mata todos muito mais limpo do que quando você vai no dentista fazer aquela limpeza anual. Zeng Guan, você está ao vivo, tá? Na hora que você quiser colocar o rosto aí e falar, fica à vontade. O nome aqui é Zeng Guan. Zeng Guan. Tá bom, meu. Tá bom, já estou entrando aí só um pouquinho. Estou ouvindo a conversa, entendeu muito bem. Zeng Guan Brasil. É Zeng, né? Zeng Guan, né? Zenti. Zenti Guan. Zenti Guan. Depois eu explico esse nome aí. Tem que aprender. Um dia eu vi
Um dia eu vi eu tenho um livro do Sun Tzu, né? Aham. Eu tinha um livro também do Confúcio. Muito E bom. aí um dia eu estava assistindo um chinês que mora no Brasil, né? Ele Sim, falar Sun Tzu, depois ele falou Confúcio. Como se pronuncia no idioma deles, né? Não tem sim. nada a ver com o que a gente fala. Não Não, tem nada a não ver. tem nada a ver. Isso é verdade. Não tem Cara, nada a ver. tem nada a ver. Eu tenho um professor que o sobrenome, ele é chinês, Uhum. o sobrenome dele se escreve Cheung. Aí um dia eu fui conversar com ele, perguntei para ele, né? Falei, como é que pronuncia seu nome? Porque o pessoal chama ele, né? Ô, André Cheung e tal, ele fica quieto, né? Aí eu Ah, cheguei para ele, perguntei para ele, falei, como é que pronuncia seu nome? Não está escrito aqui, mas não é assim que pronuncia. Ele riu, falou, não, não é assim. Eu falei, como que é? Ele falou, é Chong. Eu falei, show. nossa, Uhum. todo mundo chama de Cheung. Cheung. É como a gente vê escrito, né? Mas é Chong. É isso aí mesmo. Deixa eu achar meu suporte aqui do celular, porque Igual sem o o celular aqui no Feng suporte Shui, não dá você certo. fala, né? Aí. Você fala Feng Shui. Feng Shui, né? Eu descobri não faz muito tempo, não, uns 4, É. 5 anos atrás. Eu sempre falo François. Feng E Shui, aí, Feng Shui. Almir, ainda existe a pronúncia oficial, que é mandarim, e a pronúncia cantonês, dependendo da região. É, O, o meu mestre falava François, Feng Shui. François, Aí é que é o Feng francês. Shui. Que isso já Mas aí acho que pega mais o cantonês, né? Que era a língua original é dele, mais cantonês, né? cantonês. Mas interessante vocês tocarem nesse assunto aí da pineal. Eu fiz uma live hoje mais cedo, né? É, Agora de manhã, e a gente falou, eu falei isso com a Bianca ali da Conversa Terapia. é. A gente falou exatamente da questão da pineal. Uma forma de descalcificar é fazer o sun gazing, que é olhar o sol no seu elevar, né? O nascer do sol, você olha ali antes dele despontar no horizonte e também quando ele está ali se pondo, né? Você faz essa prática de maneira segura, sem prejudicar seus olhos. E a pineal vai descalcificando. Fazer isso Eu, diariamente é muito bom. Se eu, tiver condições de fazer, né? eu faço essa prática já há alguns anos. É assim, só que de manhã eu não consigo fazer, porque onde minha casa fica, quando eu vejo o sol, já faz quase uma hora que ele Uhum. apareceu no horizonte. Então você Você já só pode apontou. olhar até uma hora depois que ele apareceu e você tem que olhar uma hora antes dele ir embora, Isso. dele se pôr. E você não Uhum. pode ficar mais do que 40 minutos. É um É. limite máximo. Então eu conseguia, assim, de manhã eu não consigo. Mas na parte da tarde, eu consigo ficar até 30, 35 minutos, eu consigo, porque como a minha casa ela está numa, Fachada. numa baixada, então o sol nasce aqui, quando ele aparece para mim não dá mais. Aí eu não corro Aham. risco. Mas É. no final da tarde, dá tempo, dá certinho. Para cada época do ano eu tenho um horário mais ou menos certo. Aí eu vou lá na Uhum. rua e o pessoal fala para mim assim, mas você consegue ficar olhando direto para o sol? Eu falo, consigo. Porque você Tá. começa olhando um pouquinho, o sol está aqui, você vai olhando um pouquinho para baixo, aí devagarzinho você vai levantando, quando você vê. E olha, é, de quando eu comecei a fazer para a atualidade, o sol, as cores em volta do sol modificaram. Uhum. Ele tá mais branco. Né? Uhum. Não é o sol, o sol está branco, mas eu falo as cores em volta. Ah, tá. Antes você não conseguia ver Não o notava. matiz. Hã? Uhum. Você não conseguia notar essa cor. Não, você não conseguia. Agora você consegue notar o laranjado, o Uhum. amarelo e principalmente o violeta, o lilás, Sim. né? Lilás. Principalmente o lilás. Você consegue enxergar. Aquele azul, um azul assim, mais ou menos celeste. Não Uhum. é celeste, índigo, exato. Aquele azul índigo você consegue ver. E é bem interessante. São cores dos nossos chakras.
Hã? Cores dos nossos chakras. Sim, as 7 cores que o Sol emite são 7 frequências. são as nossas, Entendi. são as frequências principais, né? Uhum. Esse negócio, eu brinco com o pessoal, eu falo assim, ó, depois do lanche da Pineal eu venho conversar com vocês. Eu falo que eu vou dar um lanchinho para a Pineal. E aí eu vou lá e fico olhando para o Sol. Bacana. E É é isso super aí. legal, olhando para ele direto. Você olha direto para o Sol. Cara, você Uhum. consegue. Não é isso, é treinar. Você vai treinando o olhar, você vai levantando devagarzinho, levantando. Quando você chega a olhar para dentro do Sol assim, seu olho já está acostumado. Eu consigo ver ele fazendo assim, Tem uma coisa em como volta. se ele estivesse fica... mexendo. Eu consigo ver ele mexendo. É muito interessante. Parece uma sopa fervendo. Se você imaginar que o nosso pineal era do tamanho de um limão galego pequeno, e hoje é do tamanho de um feijão, cara, que loucura. É o que eu estava falando esses dias aí com relação a tudo que eu li lá atrás e tal. Isso eu li nos anos 80, cara. Eu ia conversar com as pessoas e não conseguia falar sobre isso. Aí, quando chegou agora, eu estava assistindo uns negócios da Helena Blavatsky, que aquilo que eu li nos anos 80, que desde os anos 80 eu venho tentando conversar com as pessoas e não consigo, a Helena Blavatsky acessou essas informações 100 anos antes de mim. As mesmas informações. E são informações assim que não estavam à disposição, e agora eles estão disponibilizando. E assim, eu venho falando sobre essas coisas com as pessoas, e as pessoas torcem o nariz, ninguém acreditava. Agora eu fiquei sabendo, começaram a soltar agora esses escritos dela sobre todas essas coisas que eu vinha falando, e a mulher teve acesso às mesmas coisas que eu, só que 100 anos antes. E eu falei, puxa... Ela tinha um contato direto com os mestres ascensos, né? Tinha. Aqui tá assim, ó, meu pai, José Albino, amava o sol e abria os olhos em direção a ele. As pessoas antigas tinham e têm uma sabedoria incrível. Sim. Nós precisamos aprender. Cara, são duas faixas etárias com as quais eu sempre me dei bem a vida inteira. Criança, até uns 5 anos de idade, e pessoas acima dos 80. São duas faixas etárias assim que a vida inteira eu sempre me dei muito bem. Muito bem. E crianças, cara, a gente aprende muito com as crianças. As de hoje, então? As de hoje mais do que nunca. O pessoal fala assim, mas eu vou aprender com criança. Bom, está a criança no corpo. Você está aprendendo com um espírito que pode ser, provavelmente, é mais antigo que você, porque estão vindo para isso. Sim. O nosso papel é educá-los eles neste mundo. Mas nós podemos aprender. Não sei se vocês viram aquele menininho de 3 anos que senta no colo da mãe para tocar piano. Vocês viram? Eu já vi um acho que com 1 aninho já. Pode ser que seja o mesmo. Sei, ele tem 3 aninhos, 3 anos. Ele sentado no colo da mãe, ele começou a tocar uma peça, e aí um maestro assistindo, o maestro falou assim, um pianista profissional leva de 2 a 3 a 4 anos treinando para tocar esta peça com a perfeição que esse menino está tocando. Em 3 anos. Então a mãe senta na cadeira do pianista, né? Que o menino não alcança. Aí ela põe ele no colo, aí ela se afasta um pouquinho assim, e ele todo. Você precisa ver que coisa mais querida do mundo. Ele com aquele fraquezinho, o menino de fraque, tá? E tocando. Ele estica para tocar lá, ele estica para tocar. E as mãos pichuquinhas, né? A mão pequenininha. E ele dedilhando. Quer dizer, se você pegar alguns livros dos anos 50, 60, já falava que os grandes mestres da música voltariam. Estariam voltando agora. Tá aí. Você vê,
as pessoas que aparecem cantando, eu vou falar um nome aqui, eu, em 2009, quando eu assisti a audição dela, eu fiquei assim de queixo caído. A Mira Willihachen, o nome da menina. É alemã, né, pelo nome. E aí ela foi na audição, e aí na audição perguntaram para ela assim, qual era o sonho dela. Ela falou assim, eu tenho 2 sonhos, porque se um não der certo, eu vou tentar o outro. Ela tinha 9 anos. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser cantora. Se não der certo, eu vou ser atleta de Olimpíada. Aí, tá, o que você vai cantar? Aí ela falou assim, Mio Bambino Caro. Aí todo mundo ficou se olhando assim, né? Aí falou, tá bom, então pode começar. Cara, a hora que a menina abriu a boca, meu amigo, parou. Você ouvia mosquito voando assim, parou. É uma coisa impressionante. Aí quando terminou, essa mulher que perguntou o que ela queria fazer da vida, né? Virou para ela e falou assim, olha, lamento muito, mas seu sonho de atleta vai ficar para a próxima encarnação. Ela saiu dali uma semana depois, eu acho, 2, ela estava cantando no show do André Rieu. Impressionante, até hoje. Agora ela está com 25 anos, né? 24, 25 anos. Até hoje, ela é assim, são essas crianças, esses espíritos, né, com essas capacidades, o gênio musical, por exemplo, os que nós conhecemos, né, Beethoven, Chopin, Brahms, Bach, todo esse pessoal, você sabe quanto tempo eles levam para chegar a esta genialidade? 5.000 anos. Todas as encarnações ele vem músico. Para ele chegar à genialidade, ele leva 5.000 anos. Quer dizer, uns dias. O trabalho que esse cara tem. E estão aí, chegando de volta. Daqui a pouco nós vamos começar a reconhecer. Não, mas eles estão vindo lembrando quem foram. E essa... Aí fala, a gente pessoal, o papo tá bom, mas eu vou precisar sair hoje, hein? Vai ficar para a próxima aqui, hein? Tá, até mais. Vai lá. Abraço. Gratidão. Abraço. Essa questão da... E é interessante, esse pessoal está voltando agora, porque a boa música, a música que inclusive vai reativar nosso cérebro, né, e vai melhorar vai nos ajudar a melhorarmos a nossa frequência, essa boa música está voltando no momento exatamente que nós precisamos desse suporte musical, porque as músicas que nós ouvimos hoje no mundo também foram pensadas para jogar a nossa frequência lá no calcanhar. Para baixo do calcanhar. Para baixo do calcanhar. Tudo isso muito bem pensado para nos desconectar de nós mesmos, né? Do nosso absurdamente gigantesco potencial energético espiritual. Para impedir mesmo nós sabermos da nossa potência, de quem a gente realmente é, né? E nós somos todos seres de luz aqui e estamos usando esse corpo físico para poder estar aqui. E não poderíamos estar aqui se não fosse essa tecnologia que foi fabricada para receber esse corpo de luz, né? Que é o espírito, a alma, seja lá o que for que cada um entenda. E nós somos seres soberanos, né? Só que nos esquecemos disso. Então, dentro da meu propósito aqui é fazer com que as pessoas retornem para essa soberania. É o propósito do astral. E tá nós juntos, né? Nós somos a equipe da Terra, equipe de terra. Equipe de terra, nós somos a equipe de terra. Esse é o propósito do astral, nós voltarmos
a sermos seres de luz na matéria, tá? Sem precisar desencarnar, né? Sem precisar ficar aí nessa roda de samsara. Podemos ficar aqui milhares de anos no mesmo corpo, nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, nos aprimorando. Indo para tudo que é canto, tudo que é lugar. Nem a gente faz viagens aqui, por exemplo. Vou daqui, vou lá para os Estados Unidos, depois vou para a Europa, vou para a Ásia, vou para a China, com esse corpo aqui. Entendeu? E aí nosso propósito é fazer da mesma forma e ir para os outros universos, outros planetas, outras frequências. Sem precisar usar avião, tá, gente? Sem usar avião. Só pé aqui, outro pé lá. Abrindo portais por mente. É que nem o das bolhas no passo. Olha o arame, plop, faz plop, não só plop. Eu conhecia do tomate, mas da bolha também é legal. E é isso, gente. Nós estamos, assim, no limiar de um grande evento, que tudo indica que vai acontecer esse ano, que é aquela abertura... Vou religar aqui o microfone. Que é aquela abertura que nós vamos ter. A abertura do nosso terceiro olho, né, como a gente fala, e nós vamos acessar o plano astral. Como nós estamos aqui nos relacionando, nós vamos nos relacionar com o plano astral, né? Não se sabe ainda se é por horas, dias ou semanas, mas isso vai acontecer. Meses? Ninguém tem informação correta. Quer dizer, até ele tem, né? Mas só que não conta pra gente. Não, fala que encarnado, tá. Até onde eu sei, se alguém tem, deve ter... Eu acho que até é possível, só não pode contar. Né? Só não pode contar. É possível que alguém não criar aquela expectativa, né? Eu acho. Sim. Vai ser meio que... Olha, isso era para ter acontecido no final de 2022. Nós já estamos em 2025. Atrasado. Então, nós, né, para não criar expectativa e deixar o povo mais ansioso ainda, né? Então deixa, a hora que acontecer vocês vão saber. E vai acontecer. Nesse momento nós vamos ver. E a partir daí, aí é uma crença minha, eu acredito que a partir desse momento, com essa consciência toda, nós estaremos mais aptos a fazer essa descalcificação e aumento da glândula pineal, nós, individualmente, abandonando a alimentação e tal, porque a alimentação ela já está sendo modificada para melhor, num processo que ainda está no começo. Tem comunidades no mundo aí que, inclusive, já receberam dos galácticos novas sementes que não tem nenhuma alteração genética nem nada, já para essa nova era. Eu achei muito legal isso. Isso é importante. Precisamos acessar essa semente. Plantar um triguinho bom. Os que já estão sendo cultivados. Pois é. Tem muita gente aprendendo. Tem muita gente aprendendo muita coisa aí com os galácticos, em silêncio. Mas isso que é interessante das comunidades, entendeu? Porque essas comunidades que estão trabalhando isso já há alguns anos, que já sabiam que isso ia acontecer e acreditaram, começaram a se preparar, né? Já pôr informação em contato com esses seres. Agora eles estão recebendo, que devem ter chegado na frequência que precisava, né? Depois de tantos anos de trabalho, e agora estão recebendo. Então, cada um fazendo a sua parte. E depende de cada um, não tem como. É lógico que é mais fácil a gente ir quando é de grupo. É lógico que, por exemplo, se nós estivéssemos já numa comunidade, todo mundo fazendo as mesmas coisas, fazendo tudo isso que a gente fala aqui, a nossa frequência como um todo já estava muito mais do que um aqui, outro ali, outra colar. Esse é o objetivo, que é outro propósito meu, é a comunidade Simpara. A propriedade já está comprada, agora falta juntar os recursos para começar a construir as coisas. E os corajosos para mim, né? Corajosos, né? Tudo vai acontecer
na hora certa. Nós precisamos gerar a frequência adequada, né, Uhum. para acessarmos essas coisas todas. Tudo é frequência, gente, tudo. Todo conhecimento é frequência. Para você modificar a alimentação, você muda a sua frequência. Para você mudar as suas atitudes diárias, você precisa mudar a sua frequência. Precisa mudar, só de interrompendo. Você vai precisar mudar de frequentar os lugares que você frequenta, vai precisar mudar, deixar de ouvir as músicas que você ouve hoje, você vai precisar de deixar muitas amizades que você tem. Por quê? Porque se você continuar, aquela história, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, você vai chegar nos mesmos lugares, ou seja, não vai nem sair, né, do lugar. Então, para isso, você vai ter que procurar pessoas com frequências que você quer ter. Se você quer aumentar a sua frequência, você vai ter que começar a buscar conhecimentos que falam a respeito, a praticar esses conhecimentos, a frequentar lugares que tenham essa frequência, a andar com pessoas que pensam dessa forma. É o único jeito, não tem outro. Ou tem? Não, esse é o único caminho. Não existe outro. E as pessoas estão ainda com uma dificuldade em se trabalhar, né? Em querer mudar, porque acreditam que quando deixarem de fazer tudo isso que a Rose falou, que eles estão habituados, eles acreditam que isso serão perdas. Não, e 90% está acreditando que Jesus vai descer para interferir, que os galácticos vão vir para interferir, que os aliens, ET, sei lá de onde, virão para interferir, que o Mitra vem para interferir, que quais são os outros deuses? Gente, não sou eu que tenho que fazer, é o Almir que tem que fazer, é você que tem que fazer. Não terceirize a sua responsabilidade da mudança. Você é a mudança do planeta. Não é Jesus, não é Deus, não é o universo. Quer dizer, também, porque são todos... Uma coisa só. É uma coisa só. Você e o universo, você e Deus, você e Jesus, você e o Mitra, você e Alá. Todos são os mesmos, é uma única energia. Só que ela está individualizada, virou você. Então é você que tem que fazer. Será que deu para entender? Ou preciso desenhar? Nós não estamos deixando, com isso que nós falamos, fazer um alerta. Mas, realmente, o tempo do alerta já foi. Por isso, nós estamos aqui nos propondo a orientar. Tá? Então, por isso os eventos irão começar como uma forma... O plano espiritual já começou, né? A gente só está... nós estamos materializando, né? Estamos trabalhando para materializar. Mas... Nossa linha paralela já está no outro, a todo vapor. E é isso que nós precisamos fazer, nos trabalhar, tá? Individualmente. A gente sabe que sem orientação é um pouco mais complicado, né? Então, por isso estamos aqui para dar orientação. Tá? Os eventos irão começar, os workshops, né, as oficinas que nós vamos fazer, as palestras que nós vamos fazer, os retiros. Tudo isso tem por objetivo final elevar a frequência. Com que as pessoas elevem as suas próprias frequências. Tá? Nós não vamos elevar a frequência de ninguém, mas vamos orientar as pessoas para que elas elevem as suas próprias frequências, facilitando o acesso ali na frente às tão alardeadas, maravilhosas tecnologias que facilitarão muito a nossa vida. Mas nós temos que facilitar a chegada dessas tecnologias aqui.
E esse facilitar significa elevarmos a nossa frequência. Certo? Acho que é boa, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o retiro que era para ser agora, esse final de semana, 5 e 6. Nós mudamos a data, por quê? Devido ao tal do frio intenso que está chegando, que é em torno de, na cidade, 14 a previsão, né? Aqui, mas quando tá 14 lá, tá 10 aqui. Então a gente achou que o povo não ia ter coragem de vir. Porém, contudo, entretanto, nós vamos estar aqui e eu convido aqueles corajosos para a gente manter uma egrégora, porque já o pessoal todo do outro lado lá estava tudo se organizando também, estão organizados para esse final de semana. Então, nós vamos fazer entre nós. E os voluntários, né? Os voluntários que quiserem vir fazer, só que entre em contato com a gente antes, porque daí a gente tem que dar uma lista do que vocês vão trazer para esse retiro, tá? Porque daí vai ser um retiro, vamos colocar assim, compartilhado frequencialmente, porque vão ter que trazer comida que vai ser compartilhado, cada um vai trazer, a gente vai juntar tudo para fazer isso daí. E vai ser assim, uma prévia do que a gente vai fazer lá no futuro, tá? Não temos uma data certa ainda, mas é uma prévia para o futuro. Estamos esperando São Pedro dar um ok. O Deva do frio, eu não sei quem é, os elementais do frio. Então, pessoal, quem tiver interesse, entre em contato ou comigo, no meu direct, quem tiver meu celular, o número manda mensagem para mim, ou com o Almir, ou com a Bianca, ou com o Alexandre, tá? E tem tudo no nosso WhatsApp, daí o direct aí do Instagram, tá? E aí eu já criei um grupo lá, quem quiser se manifeste aí que eu passo vocês para o grupo do WhatsApp dos interessados que tem para fazer isso daí, belezinha? E realmente aqui tá menos frio. Ontem, eu vou falar para vocês, ontem eu acho que chegou uns 5 aqui. Tava muito frio, que chegava a doer. Quanto tá lá na cidade, que você falou? Na cidade chegou a 8, 7. Não, sensação? A sensação menos 3,1. Aí, ó, sensação térmica na cidade, menos 3,1. Aqui, menos 5, pelo 5, menos. É por aí. Ainda com esse ventinho. Que tava muito frio. Dentro de casa ainda, né? É isso, né, gente? Então, sexta-feira, mesmo horário, estaremos aqui para a nossa live antes do evento. Vai ser um piloto que nós vamos fazer, nós que estamos coordenando, né? Vamos fazer para nós entendermos o funcionamento disso tudo direitinho, melhor, né? Para depois, então, convidar as pessoas aí com a data correta, direitinho. Nós fazemos esse grande encontro de pessoas que têm vontade de estar mais próximo à natureza e entender melhor esse processo de se cuidar e também de cooperar uns com os outros, né? Porque a quinta dimensão, a palavra-chave da quinta dimensão é cooperação, e nós já vamos começar nesses eventos a fazer esse treinamento de cooperarmos entre nós e de aprendermos uns com os outros a sobrevivermos em caso de algum evento maior que venha a paralisar a tecnologia, ou que venha a paralisar a energia elétrica, e nós precisamos aprender algumas coisas. O básico, pelo menos. O básico, né? Para nós nos mantermos aí, sobrevivemos até que isso seja recuperado, tá certo? Vai ter ativação de frequência também, porque vão ter outros parceiros nossos aqui do Instituto, não físicos, tá, pessoal? Mas como diz ele, do astral, eu falo espiritual, que vão estar aqui acompanhando, vão estar fazendo os trabalhos deles que tem que fazer. Então, quem estiver aqui, eu sempre falo que pisou do portão para cá já está sendo trabalhado. Você já percebe a diferença que é, né? O simples fato de você estar aqui, respirando esse ar puro, ouvindo essa água
caindo, tomando água pura, puríssima, já muda muita coisa na tua vida, tá Vendo bom? e ouvindo os pássaros. Vindo os bichinhos. Quem tiver coragem de ficar acordado para ver as antas andando por aí, a onça. Tem onça não. Só se aparecer algum aí no retiro, né? Onça foi um golpe que deram nos bandidos que estavam roubando porco, galinha aqui. Por aí, e apareceu umas Aí, onças do nada. Apareceu uma onça, aí os ladrões sumiram. Mas tá bom. Então, sexta-feira estaremos aqui, mesmo horário, meio-dia, horário do Brasil. Muito bem. Um beijo no coração de cada um. Uma excelente quarta-feira para todos nós. E até sexta. E amanhã eu tenho live também com a Bianca, 19h30, quem quiser acompanhar. Nós vamos falar sobre os mestres ascensionados. Eles foram seres humanos iguais a nós e que já chegaram num patamar e podem fazer muita coisa que eles querem. Patamar para onde nós estamos. Nosso objetivo é ir para lá onde eles estão também.